12 nomes, fica comigo, eram 12 nomes, cada um liderava uma tribo. Tribo de Judá, tribo de Efraim, Manassés e outras, todas outras. E um deles, na tribo de Judá, fez muita história. Depois você vai ler o texto em Deuteronômio, você vai ver que ele fez muita história lá. Mas o que a gente entende? Que Deus estava escolhendo os líderes que a partir dali iam fazer alguma coisa importante. Mas que coisa importante é essa? Deus estava formando o exército, amém? Um exército, por quê? Porque Deus ia levá-los, aquela geração, a ideia de Deus era levar aquela geração para a terra prometida. Mas a gente sabe que eles foram mortos no deserto, porque desobedeceram a Deus, né? Não foi essa geração que entrou na terra prometida. Mas Deus, veja, Deus sempre nos dá uma oportunidade de conquistar. Às vezes você está na mão um ministério muito bom. Às vezes o seu ministério, Deus já te entregou um ministério, e você acha aquilo, não é tão importante. Eu quero dizer para você, irmão, que se você não achar que aquilo é importante, se você não der o valor que aquilo merece, provavelmente você vai ver outras pessoas cumprirem o seu chamado. Como assim? Outras pessoas vão cumprir a missão que era para você. Isso é muito forte e é perigoso. Então aquela geração foi levantada por Deus. Deus escolheu os líderes, os cabeças de milhares. E eles iam fazer o quê? Eles iam fazer uma contagem. Irmã, eles iam contar todos os homens do acampamento que tinham mais de 20 anos de idade. Se ele tivesse 20 anos de idade, ele podia ser alistado para fazer parte do exército de Israel. Diga amém. Então basicamente, Deus estava fazendo o seguinte: olha, eu sei que eles têm que agora conquistar uma terra que tem muitos exércitos, e eu preciso levantar líderes que preparem os milhares. Por que eu digo milhares? Porque foram 2 milhões de pessoas que saíram de lá. Então 12 pessoas lideraram 2 milhões de pessoas. E se a gente considerar só os homens, vamos pensar em 60 mil homens, vamos jogar mais ou menos 400 mil soldados, estariam ali divididos nas 12 tribos. É claro que quando eu digo 12 tribos, não entra a tribo de Levi, tá? É porque a tribo de José, ela era Manassés e Efraim. A tribo de Levi não lutou na guerra, porque o objetivo da tribo de Levi era cuidar do templo de Deus, que no caso era o tabernáculo. Está muito complicado? É só para você entender, porque se eu falar sem esse contexto, você não vai entender. Então Deus escolheu homens para serem os cabeças de milhares. Agora veja bem, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que enxergar além do que às vezes está até escrito, mas com a ajuda do Espírito Santo. Claro, sem desrespeitar a Bíblia. Imagina, irmão, que aquele povo estava há 430 anos escravizados. Então aquela geração só conhecia o que na vida? Escravidão. Sim ou não? Você já tentou pegar alguém muito assim, mente pequena, e abrir a cabeça dele para coisas novas? Quem já tentou fazer isso? Já tentou? É fácil? É muito difícil. Uma pessoa que muitas pessoas dizem que o problema do Brasil é a política. Não, o problema do Brasil é a mentalidade. As pessoas têm a mentalidade, vamos dizer assim, uma mentalidade de miséria. Eles não acreditam que eles podem chegar lá. Poucas pessoas no Brasil acreditam que pode mudar a sua história mesmo. Quantos estão comigo? O diabo colocou uma mentalidade de miséria no Brasil, no mundo. Uma mentalidade que, não, eu só consigo se alguém me ajudar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus colocou capacidade em você. Uma capacidade incrível de aprender, de sair do zero, com recurso nenhum, e chegar onde ninguém chegou. Deus te deu isso. Só que as pessoas não sabem disso. Então aquela geração estava acostumada a tomar
chicote. Era chicotada durante 400 anos, irmã. 400 anos um povo pensando que nasceu para ser escravo. De repente Deus fala: vocês não são escravos, vocês são o meu povo, e vocês vão ser pais das nações. É através de vocês que eu vou salvar o mundo. Mas para explicar isso para eles, não foi fácil. Até hoje eles têm dificuldade. Esse povo escolhido, até hoje lá em Israel, eles não creem em Jesus, por exemplo. Não todos, né? Mas os judeus que não são judeus messiânicos, que não creem em Jesus, eles estão lá e eles estão esperando Jesus vir. Quem que vai vir para eles? O anticristo. Aí eles vão acreditar no anticristo. Mas não quero dar aula nenhuma, eu quero que você entenda o seguinte: Deus escolheu 12 homens para mudar o quê? Mentalidade. E quem está pegando esse negócio? O seu chamado como líder, como influenciador no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nessa igreja, na sua célula, não é tanto sair correndo atrás de coisas, é trabalhar mentalidade. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, eu não acreditava em casamento, eu não queria ter uma família, eu achava que aquilo não era para mim, e eu nem achava que eu podia fazer alguma coisa importante na vida. Era uma mentalidade de escravo, que o mundo tem. O mundo, irmão, você nasceu de novo, você sabe que você pode, mas quem não nasceu de novo, meu pai morreu trabalhando, ainda morreu pobre, doente. Minha mãe morreu trabalhando, ainda pobre, doente. Todo mundo teve tal doença. Todo mundo vai morrer. Sabe que esse pensamento pessimista, demoníaco? Eu quero dizer que Deus veio e Jesus é Deus. Ele trouxe vida em abundância. Chega de viver miséria, irmão. Chega. Quando eu falo miséria, você pensa logo em dinheiro, né? Não é dinheiro. É prosperidade. Uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso não é ter 1 milhão, porque eu conheço gente que tem 1 milhão na conta e não é feliz. Eu conheço pessoalmente gente muito rica que não prega o olho de noite. 1 milhão é pouco para essas pessoas. Então, irmão, Deus vem nos trazer para essa palavra sobre o seu ministério, porque Ele está te chamando. Ele olhou para esse lugar e Ele escolheu os cabeças de milhares. Clé, você é uma cabeça de milhares. A cabeça, quem sabia que a cabeça foi feita para pensar? Quem está pegando? Você foi feito para pensar. Pessoas vão seguir os seus pensamentos. Se você fica só vegetando, não almejando nada, não projetando, Deus é Deus de projetos. Então projete, execute, projete, execute. Não deu certo, ajusta o projeto, executa. Aprende com o erro, aprende, realimenta, retroalimenta o processo, começa de novo. Entendeu? E Deus chamou esses 12 para isso, e nós vamos aprender com isso, amém? Agora, qual o primeiro desafio deles? Vamos lá. O primeiro desafio deles era conquistar a tribo deles. Fala assim comigo: meu primeiro desafio é conquistar os milhares. Irmãos, eu não estou pedindo para você fazer nada mais do que conquistar a equipe que Deus te deu. Só. Deus não mandou: olha, pega esses 12 homens, vai lá no Egito e ganha mais gente. Não. Ele falou: cuida dos milhares. Pega esses milhares e vira a chave aqui, ó. Vira a chave. A hora que isso acontecer, algumas coisas vão mudar. Agora, vamos lá. O desafio era convencer. Por quê? Esse povo estava acostumado a perder, ô Léo. Eles estavam acostumados a dar errado, a comer o pão que o diabo amassou. Aí de repente você chega num cara desse: cara, eu preciso que você seja do meu exército, nós vamos lutar. Aí o cara: mas
Eu nunca peguei numa espada. Eu fazia tijolo para o faraó. Comia não comia pão e bebia água do rio, cheio de cocô. Era assim lá. O rio Nilo era cheio de fezes. E a gente era destruído. Como que a gente vai vencer gigantes? Olha o desafio, vocês estão entendendo o desafio? Lá na sua célula, líder, o seu desafio é mudar a mentalidade. Tem gente que cauterizou, se acostumou a um ambiente de células que não multiplica mais, que não cresce mais. O seu desafio é ser aquele que ele gira. Muitas vezes girar a manivela que está parada há muito tempo, não dá, né? Porque se você forçar, quebra, é ou não é? Você tem que jogar o quê? Óleo do Espírito, da palavra, do discipulado, da oração. Vamos ler Mateus 20, 25 ao 28. Mateus 20, do 25 ao 28. Vamos lá comigo. Vamos botar essa Bíblia para trabalhar aí. Mateus, capítulo 20, do verso 25 ao 28. Eu vou lendo aqui. Jesus os chamou e disse: vocês sabem como os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro será escravo. Como o Filho do Homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, Jesus está mostrando uma coisa interessante. Ele está mudando o padrão de liderança. Aí você vai falar: pastor, mas eu nem lidero uma célula, eu nem lidero um ministério. Irmãos, isso aqui é para a sua vida empresarial, profissional, familiar. Vai funcionar da mesma forma. Agora, olha aqui que interessante. Jesus falou assim: ó, vocês sabem que os governantes das nações, eles lideram impondo autoridade, colocando a autoridade dos seus cargos, e vocês não farão dessa forma. Fala assim: Jesus mudou as formas, e essa forma de liderança não funciona no reino de Deus. Fala assim comigo: não será assim com vocês. Foi o que Jesus falou. Aí ele falou: ao contrário, quem quiser ser importante, ou seja, o que é uma pessoa importante? Não é uma pessoa que é rica, é uma pessoa que as pessoas se importam com ela. Pegou? Ah, esse cara é importante. É porque muita gente se importa com ele. Você está entendendo? Por que o bispo e a bispa são importantes? Porque tem pessoas que se importam com eles. Porque senão não seriam importantes. Poderiam ser ricos, poderiam ser, mas importante não. Para você ser importante, você depende de pessoas. Você depende de pessoas. E aí é tudo sobre pessoas. Jesus está falando: ó, o negócio é o seguinte, não vai ser do jeito que o pessoal faz. Eu vou mudar esse negócio. A partir de agora, você conquista a importância no coração das pessoas, servindo elas. Foi isso que ele disse aqui, irmão. Então, como que a gente vai vencer esse primeiro desafio de conquistar os milhares? Fala assim comigo: primeiro, faça as pessoas participarem de um sonho grande. Queridos, na sua célula, no seu pequeno grupo, no seu ministério, na Diflem, em qualquer ministério, na sua casa, qual é o sonho grande que faz as pessoas fazerem mais do que a média? Vou repetir: qual é o sonho grande que faz as pessoas darem mais do que o normal? Não é só financeiro não, irmão.
é esforço, é energia, é oração, é jejum. O que faz as pessoas orarem pelo seu projeto sem você pedir? E aí? Alguém ora pelo projeto sem eu pedir? Só porque conhece o projeto? Fala assim comigo: sonho pequeno desonra a Deus e não motiva ninguém. Vou repetir: sonho pequeno está desonrando o Senhor do universo e está desmotivando as pessoas. Estou pensando, a gente vai ter uma empresa vai faturar 2.000 por mês, vai ser assim, vai ser assado. Aí você tem lá só um estagiário e você. Não, irmão, você não tem que fazer isso. Você tem que falar para ele: estagiário, você está pronto para virar o sócio de uma multinacional? Nós vamos faturar mais de 500 mil por semana. Hoje nós não temos nem sala. Hoje nós estamos fazendo na garagem. Amanhã nós estamos comprando a sede do tamanho de um estádio de futebol. Eu gosto muito da história do Steve Jobs. Quem conhece esse homem? Assiste o filme dele, está lá no Netflix. Steve Jobs, ele começou a empresa dele na garagem da casa dele. Mas como que foi? Ele era um programador, desenvolvedor, e ele estava na empresa que ele trabalhava, só que ele era um cara muito difícil, muito difícil. E aí ninguém queria ele, o povo só não mandava ele embora porque ele era muito inteligente. Aí um dia ele falou: eu vou embora e vou montar a minha empresa. E ele pegou o projeto dessa empresa que ele estava. Olha para você ver, pega a visão, empreendedor, olha a visão. Ele falou: por que eu vou ficar aqui fazendo uma coisa que dá um retorno bem pequeno, que ninguém quer inovar, se eu posso sair daqui e eu mesmo mudar a história da tecnologia? Ele pegou, montou um computador. Na época não tinha computador com tela. Um amigo dele lá, que era técnico em eletrônica lá, e eles montaram um computador que dava para ver na televisãozinha, que é a televisãozinha preto e branco. E ele fez aquele projeto. Aí ele olhou por muito tempo, ele ficou analisando e ele falou: esse aqui ainda está muito feio. E ele começou a fazer aquilo ficar mais bonito, mais bonito, mais bonito. E hoje você tem um até o smartphone só existe porque ele fez o iPhone. Porque o iPhone é o primeiro. Não existia touchscreen, sabe? Esse negócio de tocar na tela assim, ele que inventou. O computador pessoal, ele que inventou. Não existia. Existia computador desse tamanho, computador do tamanho de uma sala. Existia computador nas empresas, mas na casa das pessoas não tinha. Ele falou: vou colocar um computador na casa de cada americano. E ele pôs. Ele criou um computador mais caro de todos, que é o Macintosh, e vende igual água. E hoje a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, depois da Google. Fala: uau! Ele começou na garagem. Nada é impossível. Se um ímpio pode fazer isso, imagina você que tem o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Gente, está na hora de nós tomar conta de tudo. Está na hora. Se você é um empregado, trabalha para alguém, irmão, começa a ter um pensamento de cabeça de milhares. Como é que funciona a empresa? Como é que a empresa ganha dinheiro? Por que a gente às vezes perde cliente? Como que ganha mais cliente? Ajuda o seu chefe a fazer a empresa crescer, que ele te coloca de sócio. É assim, irmão. Porque às vezes a gente fica só no operacional, né? Meu trabalho é bater o martelo. Ele não sabe por que ele bate o martelo, ou para quem está chegando esse negócio que ele está batendo. Ele não pensa. Mas se um dia ele descobrir que o cliente queria que desse 3 marteladas e não 4, e ele contasse primeiro para o chefe dele, o que ia acontecer? Uma promoção. Sai da mentalidade de escravo e vai para a mentalidade de líder de milhares. Na sua célula, você está acostumado, os mesmos irmãos. Amém, irmãos?
Agora está na hora de você convencer eles que eles podem fazer muito mais. Como que faz isso? Jesus mostrou, muda a mentalidade deles, servindo eles. Então o primeiro ponto, fala assim comigo: injeta um sonho grande. O Steve Jobs, ele colocou tanto essa pilha, ele tinha esse menino que era o sócio dele, depois ele chamou mais amigos, ficou 7 na empresa, na garagem. Aí um dia chegou o chefe de uma empresa da IBM, uma produtora de computadores da época, chegou na casa, na garagem, e eles perguntaram: onde é a Apple Computer? Onde é? Ele falou: é aqui mesmo. Onde que é? É aqui mesmo, na garagem aqui. Ele olhou assim. Aí o cara não tinha nada. Ó, pra você ver, ele era um investidor. Aí o Steve Jobs não tinha nada para oferecer pro cara, mas ele tinha um sonho. Pega a visão. Ele falou assim: ó, se você investir na gente, eu te dou metade, eu te dou 49%, porque 51% é meu. Mas você hoje tá vendo a gente pequeno, amanhã você vai fazer parte uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Mal ele sabia que aquele investidor, ele não investiu na estrutura, nem no potencial, porque eles não tinham. Ele não tinha potencial nem técnico para fazer o que eles fizeram. Investiu no sonho. As pessoas na sua célula investem em sonhos. Sonho grande honra a Deus. E eu aprendi uma coisa com o meu discipulador: faça uma fotografia. O que é isso? Eu aprendi para a minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu tenho um painel lá em casa que eu prego fotografias. Esses dias eu vou colocar, a partir de agora, que eu estava pensando nisso hoje, vou colocar a foto da Disney, que eu quero ir na Disney. Vou colocar lá. Mas eu tenho outras coisas. Quando eu não tinha nada, eu colocava: eu quero ter uma casa, quero ter um carro. Eu colocava lá: ver o sonho grande, entendeu? Na sua célula, eu faria isso. Se eu ainda estivesse liderando célula, eu faria isso. Eu pegaria o mapa de Uberaba, riscava onde a gente está. Ó, a gente está aqui no bairro de Lourdes. A gente vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí vai chegar a gente e fala: nossa, vocês estão aqui tudo. Pela fé nós já estamos. E aí eu chegaria, se eu fosse líder ainda, eu chegaria com a equipe e falava: olha, a multiplicação de 2022 é para o Manuel Mendes, e Deus já está preparando. Quem está comigo? Você está entendendo? Você não tem recurso, você não tem líder em treinamento, você às vezes não tem nenhum anfitrião, mas você tem um sonho que Deus te deu. O que nós acreditamos? Por que nós acreditamos tanto no Elo da Esperança? Porque Deus deu um sonho para os nossos pastores. Amém? Nos piores momentos que a igreja teve, eu nunca deixei de acreditar na igreja, porque eu acredito no sonho que Deus tem para essa igreja. Porque teve momentos difíceis, teve a pandemia, não teve? Nem por um segundo eu duvidei do sonho. Fala assim comigo: o meu sonho, quando for o sonho de Deus, vai inspirar as pessoas. E aí o escravo, que tem mentalidade de escravo, vai começar a ter mentalidade de governo, de dominar, de tomar territórios. Outra coisa para a gente mudar essa mentalidade de escravo: sirva a sua equipe e ajude cada um a encontrar sua posição ali no time e registre as memórias necessárias. Como assim, pastor? Às vezes você tem uma pessoa lá na sua equipe que ela não tem tanto potencial para tantas coisas que você acha, mas ela tem um potencial que você não tem. Descubra, treina ela e faz ela fazer o que ela nasceu para fazer. Investe, olha. Por isso que nós estamos procurando gente que gosta de trabalhar com audiovisual, porque eu vou investir do meu bolso para a pessoa fazer um belo de um curso. Eu pago, mas eu quero achar a pessoa que tem sangue no olho e faca no dente,
que ela nasceu para servir isso. A mesma coisa na sua célula. Às vezes você não tem uma pessoa que sabe compartilhar a palavra muito bem, mas é uma pessoa que consegue fazer amizade muito fácil. Fala para ela, ó, a partir de hoje você vai ser aquele que vai fazer a parte de consolidação na célula. Você vai pegar o telefone de todo mundo, você vai ser o secretário da célula. Você vai pegar o telefone, todo visitante que vier, 24 horas depois você vai fazer uma ligação, você vai perguntar onde ele mora, você vai visitar ele e você vai fazer o que nasceu para fazer. Tá ligado? O negócio, irmãos, é que a gente está tentando ensinar tartaruga marinha a virar jabuti. Quem já viu um jabuti? Eu nunca vi, só na internet. Mas eu acredito que são bem diferentes. Amém? Só para te pegar. Então, irmão, ajuda. Você lembra que Jesus falou, ó, vocês não vão servir igual os governantes. Vocês vão servir, vocês não vão liderar igual os governantes. Vocês vão liderar servindo as pessoas. Ajuda as pessoas a entender o que elas têm que fazer para alcançar o sonho que Deus deu para vocês. Por exemplo, às vezes, irmão, na sua célula tem aquela pessoa que parece assim, impossível, dá problema para todo mundo, tal, mas às vezes é uma pessoa muito organizada, ou às vezes é uma pessoa que, se você entrega uma coisa para ela fazer, ela faz, tá ligado? Dá as missões para ela, entrega missões importantes. Olha, eu confio em você para fazer isso aqui, em você para fazer aquilo. Empodera as pessoas, dá poder para elas. Quantos estão aqui? Mostra que você confia. Tem gente que, pode falar um negócio? Tem gente que só está esperando uma injeção de ânimo assim, desse jeito, para mudar totalmente. É ou não é verdade? E um último ponto aqui para a gente quebrar essa mentalidade de escravo é: seja o primeiro a levantar a espada e o último a guardar. Fala assim comigo: o primeiro a levantar a espada e o último a guardar. Amém? Controla aí que costuma. Amém? Vamos entender isso aqui? Quem já viu aquele filme Gladiador? Levanta a mão para eu saber. Não, eu preciso saber. Gladiador, do Maximus, comandante Maximus lá. Amém, irmão. Aquele filme é o filme da liderança. Você nunca viu o filme Gladiador? Tarefa de casa: assistir o filme Gladiador. Só passou 20 vezes na Globo, que eu contei, 20 vezes. Mas tem no Netflix, tem no YouTube. Perigoso você achar até na rua um DVD aí. Faz alguma coisa para você assistir esse filme. Mas nos 8 primeiros minutos do filme, eu até decorei, irmão. Aparece uma cena do Maximus, que é o principal, passando a mão assim no capim, né? Aí ele pega, faz assim, né? Ele cheira assim, daquela cafungada. Depois aparece ele lutando a última guerra que o exército romano, que ele era do exército romano, de Roma, ele representava Roma. Faltava só uma guerra, eles tinham vencido todos, mas faltava os bárbaros, que estavam dentro da floresta. E ele, se ele vencesse aquilo, Roma tinha dominado o mundo. Só faltava esse. O César, o rei de Roma, foi lá para assistir ele vencer. Olha para você ver a moral do cara. E ele ficou lá no troninho dele assistindo o Maximus lá. E o Maximus teve uma estratégia. Por que que esse era o último oponente? Porque era o mais forte. Os caras eram bárbaros, os caras gigantes, fortão e tal. E era um monte. E eles ficavam dentro da floresta. E quem entrava na floresta morria. Era impossível vencer eles. Aí o Maximus viu que o exército dele estava meio assim, né? Será que não vai dar conta? A gente não sabemos, sabe? Ele chegou e ele falou, né? Ele chegou, pegou a espada dele, bateu assim na espada dos caras de cavalo, e falou assim: viveremos juntos e morreremos juntos. Olha o que ele falou: o que fizermos hoje ecoará para a eternidade. A frase mais top do filme. Quando ele fala isso, os caras parecem que vira leão.
Os caras viram um monstro, filho. Os caras... Desculpa a palavra. Os caras ficam com sangue no olho e faca no dente. Já todo mundo tira a espada e... Aí ele monta uma estratégia. Como entrar na floresta era perigoso, ele manda uma parte do exército ir para o outro lado. Ele vai junto com essa parte. E os que ficaram de frente para a floresta pegam flechas com fogo e jogam dentro da floresta, forçando os bárbaros a saírem da floresta, porque lá eles são perigosos, mas fora da floresta ia chegar o rei, literalmente. E aí eles fazem isso e eles vencem o último exército. Só que o filme tem muitas coisas, não vou falar mais não, porque vocês vão assistir, né? O que não assistiu, a maioria assistiu já. No final, no meio do filme, ele acaba sendo preso, né? E ele vira tipo um escravo ali, que ia morrer no Coliseu. E tinha um monte de escravo lá. Quem está comigo? Olha só a visão. Tinha um monte de escravo lá com mentalidade de quê? De escravo. Ai, nós vai morrer, a gente vamos morrermos. Entendeu? Estava tudo tremendo, botando ovo, porque ia soltar leões, ia aparecer um exército para massacrar eles lá no Coliseu. Fica comigo. Olha só, esse Maximus, ele era um líder diferente. Quando ele chegou lá, ele olhou para eles e falou assim: força e honra. Aí os caras, o que é isso? Força e honra. E ele começou a motivar e passar um sonho de que eles podiam sair daquele lugar vivos. E, irmão, você tem que ver o filme, é de arrepiar. Eu trouxe aí, mas não funcionou aqui o Data Show. Eu peguei algumas cenas para vocês verem. Os caras montam uma formação de batalha, eles vencem os leões, eles vencem os oponentes, eles viram a plateia. A plateia queria que eles morressem, de repente a plateia queria que eles vivessem, e eles começam a virar heróis. Sabe o que é isso, irmão? Cabeça de milhares. Fala assim comigo: eu preciso dessa unção. A unção que Davi teve na caverna de Adulão, com os valentes de Davi. Você lembra dessa história? Davi pegou os piores e fez deles os melhores. É muito incrível isso aí, cara. Tem gente que está reclamando da matéria-prima. Davi não tinha nada, só tinha os endividados, os que estavam marcados para morrer, os que eram doentes, e ele pegou e fez acontecer. Para de reclamar da matéria-prima que Deus te deu, porque Ele faz até daquilo que nem existe. Ele torna a existência aquilo que nem existia. Confia nas pessoas que Deus te deu. Fala assim: eu preciso parar de subestimar a minha equipe. O que falta para a minha equipe é um sonho grande. Amém? Dê para Jesus aí uma salva de palmas, amém? Glória a Deus. Eu vou para o final, tá? Para a gente não demorar muito. Mas é muito forte isso aqui. Outra coisa, depois que o pessoal está ativado, é normal aquilo durar 2 semanas. Encontre vencedores. O povo está até voando. Depois de 2 semanas, você já sabe. Como que nós devemos fazer? Fala assim comigo: manter o espírito da equipe aquecido. Veja bem, não é o espírito das pessoas. Eu vou te mostrar a diferença. É o espírito da equipe. A pessoa pode estar mal na casa dela. Se ela vai trabalhar numa empresa que o ambiente é para cima, o ambiente é bem pensado, tem um sonho grande, a pessoa é valorizada, não importa como ela está, o espírito dela na empresa é diferente. Quem já teve essa experiência? O negócio aqui que eu estou dizendo não é o espírito das pessoas. Se a pessoa está orando, jejuando, não. É o espírito. É no nível coletivo. Todo mundo aqui está de um jeito hoje, mas eu estou passando aqui para você o que está dentro de mim, e você está sentindo. Então não está?
Não importa o que você está vivendo, irmão. O que importa é que o espírito da equipe esteja queimando para Jesus. Por isso que a Bíblia fala que é importante a igreja. A igreja é o lugar onde o espírito queima. Sem a igreja, irmão, você não vai nem na esquina. Nem na esquina. Eu vou ler rapidinho. Números 14, verso 4 ao 9. Eu vou resumir para você. Mas você anota aí, Números 14, verso 4 ao 9. Foi a história, um pouquinho mais à frente. Aquela mesma geração dos milhares e tudo. O que aconteceu, irmão? Eles foram lá ver a terra prometida. Os 12, tá? Os 12 que foram escolhidos foram ver a terra prometida. Apenas 2 confiaram que Deus entregaria aquela terra. Que foi quem? Josué e Caleb. Veja bem, aqueles 12 eram os que aqueciam a multidão, eram os líderes. Eles botaram fogo, tanto que aqueles 300 a 400 mil soldados de Israel marcharam até lá. Mas teve um momento que aquela equipe dos 12, dos líderes, o espírito da equipe diminuiu. Aí que está o perigo. Quando o espírito diminuiu, o espírito da equipe, o olhar, o sonho ficou menor, ficou mais apagado. 2 deles, Josué e Caleb, continuaram queimando, e eles falavam: ainda que eles sejam gigantes, nós os esmagaremos. Olha só o que eles falam, é muito pesado. Eles falam assim: nós os devoraremos como se fossem pães. Eles falam isso. E os caras morrendo de medo, eles não tenham medo. E se Deus quiser, Ele nos dará força para vencê-los. Você está ligado nisso, irmão? Eu fico arrepiado todinho quando eu penso nisso. Lutando contra o clima. Fala assim: eu preciso lutar contra o clima, que às vezes acontece na minha célula, às vezes acontece na minha família. Eu me lembro que quando eu e a Tati pegamos Covid, a Tati estava grávida, veja bem, do Israel, que já nasceu. E um clima muito ruim se instalou na minha casa, porque ela estava grávida. E a médica soltou uma palavra lá que balançou a Tati, que foi que podia prejudicar o menino e tal. Na hora eu me lembrei desses princípios, e eu comecei a agitar as águas. Eu peguei um caderno que eu tenho lá em casa, eu escrevi para Deus, eu escrevi num papel aquilo que o anjo de Deus estava escrevendo lá no céu. E eu escrevi: o Senhor é aquele que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. O Senhor é aquele que me guia, mal a um me alcança. E comecei a escrever os princípios. Aí eu peguei um bloquinho de post-it, sabe aqueles bloquinhos? Escrevi assim, ó, versículos de cura, de vitória, tudo mais. Colei no espelho da Tati, no espelho do meu banheiro, no espelho, na porta da entrada da casa. Colei todo lá, na geladeira. Ela abria a geladeira, caía bloquinho nela. Aquilo me automotivava. Eu ficava... E eu li mais a Bíblia do que nunca li na vida. Orei mais do que nunca orei na Bíblia. Irmãos, tive experiências com Deus poderosas ali. E o clima começou a mudar. Começou a mudar uma atmosfera de fé, irmão. Trem muito louco. Deixa eu te falar um negócio. A sua equipe é você que balança as águas ali, ó. Tá muito parada. A água parada dá o que, gente? Ah, bicho. Mete fogo na cara do capeta. Eu não estou de brincadeira, irmão. Uma coisa que eu tenho é uma vantagem e uma desvantagem minha. Eu sou muito intenso. Se eu pegar um negócio para fazer, eu vou até arrastando, sem os braços eu faço. Só que esse é um problema também, porque às vezes eu vou demais e esqueço o resto. Então eu tenho que me equilibrar. Por isso que eu tenho um discipulador. Mas você precisa ir na sua célula como esse general Maximus. Às vezes as pessoas que brilharam no passado, como esses 12 homens,
estão baqueados agora. Você vai descartar eles? Não, gente, ele está com medo. Ele cedeu. Você é melhor que ele? Não. Você também já teve medo. Você também tem oscilações. Mas você está ouvindo essa palavra é para mudar a história, para mudar o esquema. E aí, irmão, você vai chegar neles e falar: não tenha medo, certamente o Senhor nos entregou esse povo em nossas mãos. Eu amo isso. E para finalizar, irmão, para a gente ser esses caras que fazem mesmo a diferença, carregue Jesus nos lombos. Fala assim comigo: carregue Jesus aqui. João capítulo 6, verso 68. João 6, 68. Um capítulo muito grande de João. Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, Pedro, se tem um dia que ele mitou aqui, foi esse dia. Aqui ele virou uma lenda. Ele disse: todo mundo queria abandonar Jesus. Jesus falou: vocês não querem ir embora também não? Ele falou: para quem a gente vai se só o Senhor tem a palavra da vida? O que significa isso, irmão? As pessoas da sua célula nunca vão te abandonar se nos teus ombros estiver Jesus. E Deus é muito bom. As pessoas não seguem você porque você é bonito. Amém, glória a Deus. Não seguem você porque você fala bonito, nem porque você cheira bem. É porque você tem algo que atrai elas. Olha só, eu escrevi uma frase que Deus me deu aqui, ó. As pessoas não seguem pessoas, seguem o propósito delas. Não é quem você é, mas o que você carrega nos lombos. Vou te dar uma prova. Adolf Hitler, quem ouviu falar desse homem? Segunda Guerra Mundial, 1942. Esse homem influenciou centenas de milhares de alemães. Me ajuda aí, gente. Alemães. Não é limãos, não. Também não é também. Ele influenciou centenas de milhares de alemães a matarem judeus. Gente, vocês pensam assim: os alemães são muito ruins, né? Não, gente, era um povo bom. Só que o Hitler, injetou neles um sonho de que eles eram superiores demais, de que eles eram, e que os judeus eram inimigos da humanidade. Você sabe que isso aí tinha o diabo no meio e tudo mais. Mas olha para você ver o poder da influência. Eles mataram por Hitler e morreram por ele. Irmãos, quando Hitler morreu, foi registrado o maior número de suicídios por minuto. Porque ele falava assim, ó: soldado, se eu morrer, você tem que morrer comigo. Então ele deu uma bala para cada um, que é uma bala especial, que ele ia pôr na arma e ó, morrer. Então ele influenciou tanto esses caras, que os caras morreram por ele, mataram por ele. Esse é um exemplo diabólico, não é? Agora eu vou te mostrar um exemplo cristão. O apóstolo Paulo, ele fundou igrejas em 22 cidades. Depois que ele morreu, essas cidades quadruplicaram o número de crentes. Fizeram tudo para ele, mesmo ele tendo morrido. As pessoas na sua célula, na sua casa, pai de família, mãe de família, os seus filhos, pastor Denner, será que as pessoas fazem mesmo quando você não está ali? Elas só vão fazer se elas veem em seus ombros Jesus.
porque aí não é sobre você, é sobre aquele que vive para sempre. E não importa se você morreu, se você fedeu, o que importa é que Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Uau! Vamos ficar de pé. Ainda antes dele pôr aquela canção, eu quero te contar uma historinha. Existia um jumentinho, fica comigo. Existia um jumentinho, irmão, que um dia ele foi convidado para uma missão importante. E esse jumentinho, chegou alguns homens lá, pegaram ele e deram uma missão importante. Em determinado dia, subiu um homem no lombo desse jumentinho, um homem de vestes compridas, com uma túnica bordão, e esse jumentinho entrou na cidade de Jerusalém. Só que nesse dia foi diferente. Quando ele estava chegando, o jumentinho estava chegando, colocaram folhas para ele passar, e começaram a cantar e elogiar, e começaram a gritar: Hosana nas alturas, o santo de Deus chegou. E começaram a falar e tal, e foi aquela festa. O jumentinho se sentiu importante. Ele entrou, deram comida para ele, deram água para ele, deram o melhor pasto para ele. Ele ficou muito bem tratado, aquele jumentinho. Ele chegou na casa dele, o jumentinho, e falou com a mãe dele: mãe, eu estou importante, eu estou diferente. Eu entrei em Jerusalém, todo dia eu vou lá, mas dessa vez eu entrei e as pessoas olharam para mim, as pessoas cantaram para mim, as pessoas jogaram folhas para eu passar, me deram comida, me deram água, e ele ficou feliz e tal. E a mamãe jumentinha não sabia, né? Falou: então tá, né? Beleza. Depois ele foi no outro dia lá em Jerusalém, e ele foi: nossa, hoje vai ter até umas jumentinhas meninas lá. Hoje vai ser demais. E o jumentinho indo lá, ninguém olhou para ele, ninguém parou o que estava fazendo para recebê-lo. Ninguém fez nada, ninguém nem olhou para ele, nem deu água. Pelo contrário, falaram para ele ir embora: sai para lá, senhor. Igual cachorro. E ele ficou triste. Falou: gente, mas o mundo está mudando muito rápido, a fama dura pouco aqui, né? E ele chegou na mamãe jumenta e falou: mamãe, tem uma coisa errada. Eu cheguei lá em Jerusalém ontem, só faltou chegar, sim, tudo de bom para mim. Aí hoje eu cheguei lá, não tinha nada. Aí a jumentinha falou: é porque ontem você carregava alguém tão importante, e hoje você não está carregando. Eu queria que você entendesse, irmão, que o seu chamado é carregar Jesus para os milhares. Não se esqueça disso. Você é só um jumentinho. A gente é só um jumentinho. Eu aprendi tanto com essa história. Eu já tinha ouvido, provavelmente você já ouviu essa história, mas eu fiquei pensando, quantas vezes o jumentinho achou que era Jesus, né? Quantas vezes a gente achou que era importante. Irmão, importante é quem a gente carrega nos lombos. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, nós queremos ativar uma geração de cabeça de milhares. Não é gente comum, Pai. É gente que aprendeu a servir as pessoas, a lançar flechas, a confiar, a não subestimar ninguém. Porque aquele menino ruivo no meio das ovelhas, o rei Davi, foi tão usado, e ele era tão pequeno. Deus nos ajuda, ativa, Pai, que a gente possa balançar as águas. Eu decreto no mundo espiritual multiplicação na sua célula. Esse ano, meu irmão, é o ano que a sua célula vai multiplicar 1, 2, quantas vezes você tiver fé. Ah, pastor, mas eu dependo de pessoas. Jesus não depende de ninguém. Não é você que faz aquele sonho que muda a realidade.
que faz pessoas fazerem o que não fariam normalmente. Novas sandálias de Aleluia. Vamos cantar essa canção profeticamente. Diga: eu me escolhe, Jesus, me escolhe. Os meus pais, eu queimei minhas carroças e oh Deus, meu Deus, eu estou sentindo que Ele está mudando mentalidade hoje. A sua vida, meu irmão, é uma vida de governo. Comece a governar. Aleluia. Me despedi dos meus pais. Cante. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aleluia. Eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eu só tenho você. Cante. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. pra onde eu irei? Para onde, Senhor? Para onde? Se eu não tenho pra onde vou, Mas eu só tenho você, Jesus. tenho você, Sobe nos meus ombros, Jesus. palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, meu Deus, meu Deus. Palavra De vida eterna. pra onde eu irei? Vamos cantar, levante as suas mãos. Levante as mãos. Não tenho Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, meu Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.